A gente tem a questão dos envenenamentos. A gente tem a questão dos envenenamentos atuais. O envenenamento, ele pode ocorrer, normalmente ele vai ocorrer por uma substância. A substância ela pode ter efeito destruidor no organismo sozinha, ou o corpo age por uma alergia a isso, por uma resposta imune exacerbada. Também isso pode caracterizar também a questão de envenenamento. Então, os dois eles estão associados a isso. E aí o que vai ter? A gente pode ser envenenado de 3 formas: inalatória, cutânea e por ingestão. Na inalatória, ela é por um gás. Normalmente você respirou e aí você a pessoa vai se sentir mal e envenenamento por gás. Normalmente está associado com a questão de alguns gases. Quem trabalha na indústria, quem trabalha com siderúrgica, trabalha com fornalhas, normalmente eles ocorrem nos episódios de envenenamento inalatório. Também para quem trabalha em alguns laboratórios, até como alguns estudantes de saúde que trabalham com cadáveres que estão conservados em formol, há um envenenamento por formol. A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar a pessoa do ambiente que ela está confinada. Normalmente, o envenenamento inalatório vai ocorrer em locais fechados, laboratórios, galpões, fábricas. Normalmente, o que vai ser? Você vai retirar essa pessoa desse ambiente, ela vai para um lugar onde ela possa respirar ar puro e ficar aguardando até ali chegar para poder ser levada a um serviço de saúde. A questão do cutâneo. Cutâneo é quando o veneno toca na pele. Quando ele entra em contato com você, ele pode tocar no seu rosto, pode tocar no seu pescoço, tocar no seu pé, ou tocar na alguma parte sua. Ou molhar a sua roupa e a sua roupa ficar em contato com você, pode lhe envenenar também. Há alguns casos específicos que às vezes até a questão de materiais que estavam em roupas de mostruários de shopping center, por eles estarem em contato com algumas substâncias, eles podem contaminar a pessoa que está vestindo a roupa. Então, a principal coisa do cutâneo é contato com a pele. É você retirar a roupa. Aí entra aquela dúvida: é necessário lavar a pessoa? Dependendo do veneno, você pode lavar, mas dependendo do veneno, você não pode. Então, não é. O ideal é que você identifique, pelo menos, o que foi que a pessoa entrou em contato e retirar isso de perto. E cuidado para você não encostar também. Outra coisa é por ingestão. Ingestão, normalmente, é o envenenamento que ocorre por a nossa questão que a gente bebe ou engole. Ele vai entrar no nosso sistema digestivo e vai ocorrer esse envenenamento por aí. A por ingestão, normalmente a gente vai ter os casos da pessoa que ela pode tentar se matar, suicídio, tomando medicações. A gente tem a pessoa de acidente doméstico de crianças tomarem detergente. Então o ideal é que ela pegue o material que ela tomou e que ela leve para o serviço de saúde a qual ela foi, e não tentar vomitar e nem tentar fazer nada, nem tomar líquido, para que não possa piorar a sua situação. E que lá no lugar, no serviço de saúde, vão tomar a medida mais cabível de acordo com o material que ela tomou, no lugar que ela ingeriu. O outro ponto importante da nossa especialidade é a gente entender as questões das queimaduras. As queimaduras, elas são divididas em 2 grupos, quanto ao tipo de agente que fez a queimadura e quanto ao grau de lesão da pele. Quanto ao grau de lesão da pele, a pele ela é dividida em 3 camadas: epiderme, derme, e abaixo da derme vem subcutâneo, que é um tecido que já não faz parte da pele. O que vai ocorrer? Quando a queimadura só atinge a primeira camada, é a epiderme. Se ela atingir a derme, ela já é considerada de segundo grau. É ali que a gente vai ter as bolhas, é ali que nós vamos ver aquelas lesões bolhosas, grandes e a tendência. A questão de terceiro grau é as lesões que passaram da derme. Elas já podem chegar, atravessam a subderme, que é o tecido onde normalmente está associado com gordura, pode passar dos músculos, podendo chegar até mesmo aos ossos. Quanto ao agente, nós temos a química. Normalmente a queimadura química ela está associada a um ácido ou uma base. A queimadura elétrica, que ela está associada à questão do fluxo de elétrons nas estruturas do organismo, que esse fluxo de elétrons ele pode lesionar as estruturas. Tem a queimadura térmica. A queimadura térmica, que é a famosa queimadura por fogo, ou por qualquer coisa da estrutura quente que você pegou, é uma queimadura térmica.
Temos a especial, a radioativa, que é uma queimadura que ela ocorre por parecido com a elétrica, só que em vez de ser elétrons transitando no meio do nosso corpo, são partículas subatômicas que vão passar e vão causar lesões teciduais. Tem a biológica, ela pode ser feita por substâncias que vêm derivadas de organismos. Pode ser desde venenos de plantas ou substâncias urticantes, que é comumente a gente tem, no caso, aqui na nossa região, a urtiga, que é uma planta que ela libera, ao toque, ela libera substância que causa uma queimadura na pessoa. E tem a queimadura por fricção, que é pelo ato mecânico de duas estruturas se tocarem, vai a produção de calor e a lesão tecidual. A queimadura térmica, ela as queimaduras de primeiro grau, normalmente elas são associadas com aquelas queimaduras visíveis para vocês visualizarem, são aquelas queimaduras que ocorrem com o sol. A pessoa fica vermelha. Normalmente ela tem um comprometimento da epiderme. Para tratar esse tipo de queimadura, a gente precisa fazer uma hidratação para a pessoa deve beber bastante líquido, ela deve tomar banho gelado para diminuir a temperatura. E um outro ponto é o uso de protetor solar, para que não gere mais queimaduras. E, quando não estiver na exposição do sol, o uso de hidratantes, que faz com que essas queimaduras elas se recuperem mais rápido. Segundo grau. Queimaduras de segundo grau, elas normalmente são queimaduras que já atingiram a segunda camada da pele, a derme. Essas queimaduras vão produzir bolhas e vai ter normalmente associadas a muita dor. Porque nessa região da derme, onde a gente tem as estruturas sensitivas. E aqui nós também temos as glândulas, temos os folículos dos pelos. Normalmente essas lesões elas dão alguns tipos de cicatriz, deixam algumas cicatrizes. O que a gente faz como tratamento principal é similar com o outro: manter a temperatura fria, manter a bolha, usar um antisséptico local, porque a pele normalmente vai ficar mais fina, e com essa possibilidade fina, a possibilidade de entrar mais bactérias dentro e causar uma infecção. Por isso que um dos itens muito que deve ser cuidados é não estourar as bolhas de uma queimadura de segundo grau. A queimadura de terceiro grau, ela é a queimadura que já transpassou a derme. Ela pode chegar até o osso. Uma das coisas importantes da queimadura de terceiro grau é a pessoa normalmente ela não vai estar sentindo tanta dor, porque como a queimadura de terceiro grau, ela destruiu todas as terminações da derme. Então, não tem receptores de dor para dizer que a pessoa está sentindo dor. E o que é importante é que a pessoa vai ter lesões que ela pode estar, mesmo tendo ainda a pele cobrindo, a pele dela vai ficar com um aspecto estranho. Normalmente vai estar com uma pele branca, muito branca, ou até mesmo às vezes mais cinza. O que é importante fazer com essas pessoas? É levar elas para tratamento médico urgente. Essas queimaduras elas precisam de tratamento para a sua cicatrização. Normalmente elas precisam de implantes de pele ou de enxertos ou de outros materiais, outras técnicas para auxiliar na cicatrização, pois o comprometimento já é muito grande. Uma coisa importante é que às vezes a gente despreza. Se uma pessoa ela tá com uma queimadura de primeiro grau nas costas inteira, ela é uma pessoa que pode se considerar de maior relevância do que uma pessoa que simplesmente queimou a ponta do dedo de segundo grau. Porque quanto maior a superfície afetada, maior o comprometimento do corpo inteiro. Então isso é uma das coisas muito importantes também, é você saber, quando for prestar socorro, você verificar se a pessoa tem a área cometida da queimadura, quão grande ela é. Outra coisa importante, queimaduras que nós devemos ter cuidado da face e do pescoço, porque essas queimaduras normalmente elas estão associadas com uma evolução rápida para a pessoa não conseguir respirar. Queimadura de segundo grau e terceiro grau que envolvam pescoço e face, elas têm que ser tratadas urgentemente com equipe médica especializada. E serviço de resgate é aconselhado para fazer esse transporte.
pois ela corre o risco de perder a capacidade de respirar durante a ida até o pronto atendimento ao serviço médico. A queimadura química, o que é importante saber? A gente tem que retirar a substância que está sobre a pessoa. Se for um material, uma substância, retirar o máximo possível. Essa pode ser feito como? Aí existem técnicas. Normalmente, se você normalmente vai estar associado à questão de trabalho. Você pega, se for pó, você tenta retirar o pó varrendo com uma vassoura ou com alguma estrutura e sempre com cuidado para não se contaminar, não pegar em você também. Outra coisa importante é não usar água de jeito nenhum. Como eu falei antes, algumas substâncias podem fazer com que reações com a água, e fazendo essas reações com a água pode piorar a situação das pessoas e levar a pessoa imediatamente a um serviço que possa fazer esse tratamento. Fábricas, normalmente eles têm estruturas e protocolos para cada um dos materiais. Mas se você tem uma queimadura dessa numa estrada em outras situações, você deve ficar atento, porque você tentando aliviar a dor da pessoa, você pode piorar a situação da pessoa, fazendo ao contrário do que é o primeiro socorro. Aqui, no caso, vamos falar sobre um envenenamento específico, que ele não é muito comum na nossa região, mas em algumas regiões onde se usa lareira ou queimadores para poder manter a temperatura, é comum, que é a envenenamento por monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que ele é produzido pela queima incompleta do carbono. No caso, pode ser por queima da madeira incompleta ou queima de combustível incompleto. O que ocorre? Esse gás ele faz com que ele sequestre as suas hemácias, impedindo elas de carregar o oxigênio. Então a pessoa ela vai ficar sem ter falta de ar respirando. Isso é muito comum de ocorrer porque esse gás não tem cheiro, não tem nada. Então a pessoa está respirando e não percebe que está fazendo isso. Normalmente, quando você vai para algum ambiente onde existe estruturas de aquecimento, eles já sabem que se a pessoa desmaiou, tem uma declaração de perda de consciência sem avisos prévios, sem nada, sem sentir cheiro, a primeira coisa que você faz é você abrir a janela, que é para que o ar circule. Segunda coisa, retirar a pessoa do cômodo e levar ela para um lugar ao ar livre. E chamar uma equipe de bombeiros rapidamente. No caso do ferimento na cabeça, você faz quase que a mesma parecido com as lesões que eu falei sobre hemorragias. Só que o mecanismo do curativo ele é diferente. Existem técnicas. Para uma lesão frontal, onde há um sangramento de grande monta e a pessoa tem perda de consciência, e isso porque o nosso couro cabeludo ele tem vários vasos e é importante a gente fazer esse controle de hemorragia. Normalmente nós fazemos isso com uma toalha ou com uma camisa, que ele já faz esse movimento maior. A técnica até fica você esticar a blusa, você enrola a blusa para que a região que tenha maior volume fique na região do ferimento e você amarra atrás. E comprime. Isso você faz na região, então pode ser na lateral, pode ser em cima, tudo mais. Com lesões muito que envolvam a cabeça inteira, às vezes a gente usa uma blusa para comprimir o local da região e uma outra blusa em cima para que faça como se fosse uma cobertura, cobrindo toda a estrutura que esteja exposta. Ferimentos internos, como já disse, ferimentos internos, não são visíveis ao nosso olho. Normalmente, eles não têm muitos sintomas no momento e a pessoa, quando apresenta alguma queixa, ela vai ter uma queixa de dor difusa na região. Pode ser uma dor no tórax ou uma dor na barriga difusamente. E o que se deve fazer nesse momento é colocar a pessoa em repouso e chamar a ajuda médica urgentemente para a remoção da pessoa. No caso, chamar o SAMU. Aí entra uma coisa muito importante que eu já estava falando naquela hora sobre hemorragia curativas, que é a questão de prevenir infecções. Qualquer ferimento pode ser porta de entrada por qualquer bactéria. Uma bactéria você não consegue ver, então até mesmo um ferimento que você não consegue ver, a bactéria pode entrar. Então é muito importante para esses cortes que você tem ou que você faça o cuidado adequado para eles. Primeiro sempre lavar as mãos ao fazer isso. Uso de material antisséptico, que aí pode ser normalmente clorexidina,
que eles usam de 5% para injetar em cima sobre as lesões. Você limpar a lesão com uma gase, material estéreo e sempre fazer um curativo que tenha com material estéreo se disponível. Se não tem, você não vai deixar aberto. Você pega o material que você tiver limpo e você faz e troca. Importante, como falar, sempre procure ajuda médica e porque, mesmo que o curativo tenha ocorrido e você conseguiu fazer lavar toda a higienização, mesmo assim você ainda vai precisar, muitas vezes, fazer uso de antibióticos. Então, por isso que quase todos os curativos que são profundos ou que são um pouco mais fundos, você deve sim procurar um serviço de saúde. Picadas de cobra. E sobre picada de cobra, como a gente vai fazer? Normalmente a picada de cobra vai ocorrer no ambiente natural delas, a menos que algum elemento trouxe a cobra para o meio da cidade e soltou e você foi picado. Mas normalmente vamos estar em uma excursão ou em algum ambiente selvagem. O que você deve fazer? Uma das primeiras coisas é manter a calma. É meio idiota a pessoa ficar assim, fique calmo. Mas fique calmo, afaste-se. Não tente, um dos pontos importantes, não tente capturar a cobra. Às vezes basta manter distância e sair de perto. Pela região, até mesmo de onde você foi picado, as pessoas já têm uma capacidade de poder identificar qual é a cobra. Ou bater uma foto, se tiver essa possibilidade à distância. Mas o ideal é que você não tenha contato nem para identificar, não tente identificar a cobra. Retirar a pessoa do ambiente. Normalmente, em algumas cidades existe soro em determinados centros. No caso aqui da nossa cidade, que é a cidade de Manaus, nós temos o Hospital de Medicina Tropical do Amazonas, que eles trabalham com esses tipos de lesões, aqui da região amazônica. As pessoas são transferidas para cá, para Manaus, e lá no Hospital de Medicina Tropical, eles fazem isso. Aqui em Manaus, nós temos a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Lá, que aqui é o nosso ponto de referência para envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos. Lá nós temos a questão dos soros para os animais, caso ocorra um acidente com eles. O mais importante para você fazer como primeiros socorros é você não tentar chupar o veneno, não é fazer nenhuma coisa de Rambo. É simplesmente levantar o membro para cima e tentar se manter mais calmo possível. E ser encaminhado ao centro de responsável da sua região. No nosso caso aqui, Fundação de Medicina Tropical. Aí vem aquela questão. Há uma diferença para a questão de aranhas e escorpiões para desses insetos? Não tanto, mas é importante que também faça isso. Eles são os outros dois que a gente maior tem incidência de acidentes com animais peçonhentos de maior gravidade. O que é importante fazer? Mesmas medidas. Principalmente ter cuidado com crianças pequenas, que normalmente esses animais, mesmo sendo pequenos, eles têm a capacidade de matar uma criança pequena. Então você deve ter cuidado dobrado em ambientes que são habitat natural desses seres. Mesmo processo, manter a calma, manter o membro elevado e levar a unidade que é do seu centro, no seu local, da sua cidade. O que é importante saber da picada de insetos em geral? Mesmo que ele não seja aqueles peçonhentos do grupo mais famoso de aranhas e escorpiões, porque esses dois, sabe-se que o próprio veneno tem uma lesão tecidual conhecida e que causa problema, então nós já temos mais atenção. Mas outros venenos, como veneno de abelhas, de zangão e de formigas, mesmo eles tendo uma lesão que é pouco e quase a gente não dá valor, ele pode gerar uma resposta imune muito grande, que aí no caso a gente tem pessoas que sofrem de choque anafiláticos ou choque mesmo, reações alérgicas muito graves a esses venenos. Então sempre se deve procurar equipe médica rápido e uso de antihistamínicos e antialérgicos no momento disso, para tentar diminuir a relação e procurar equipe médica urgente. Outra coisa importante é a questão de acidente com animais com mordidas. O que fazer? Uma coisa engraçada, e é uma curiosidade que eu vou botar aqui no nosso vídeo.
Vocês sabiam que a mordida do cachorro ela é mais higiênica do que a mordida de um ser humano? É porque a mordida de um cachorro, a saliva do cachorro possui propriedades antibacterianas. Então faz com que a mordida do cachorro não haja um risco de infecção menor. Diferente do ser humano. O ser humano, uma mordida de um ser humano, ela corre o maior risco de infectar. Então, essa brincadeira de ficar mordendo os outros pode dar um problema bem sério. No caso, o que você deve fazer? Lavar no local, lavar com água e sabão e procurar atendimento médico. Atenção para identificar os tipos de acidente. Acidentes que são leves, que são os ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros. Podem acontecer em decorrência de mordedura ou arranhaduras, causadas por unha ou dente. Lambedura de pele com lesões superficiais. Os acidentes mais graves são aqueles ferimentos que ocorrem na cabeça, na face, no pescoço, na mão, nas polpas digitais ou na planta do pé. Os ferimentos profundos podem ser múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosas, lambedura de pele onde já existe uma lesão grave, ferimento profundo causado por unhas de animais ou qualquer ferimento por morcego. Se entrando em qualquer desses casos graves, deve-se procurar imediatamente a uma unidade de saúde o mais rápido possível. Para cães, mesma coisa. Para ratos, mesma coisa. Para qualquer outro bicho que ele morder, mesma coisa.